Olá, pessoal, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Direito na Prática. Hoje iremos tratar sobre a advocacia nos litígios possessórios. Antes de a gente iniciar o conteúdo, queria fazer o teste e até o pessoal entrar também do som e do vídeo, se todos estão conseguindo me ouvir bem, se estão conseguindo ver o vídeo com qualidade. Mandem as mensagens no nosso chat aqui para verificar se está tudo ok. Boa noite, Aline. Vamos lá, o pessoal está entrando aqui, Laurindo, Elimarco, Adriana, Lindy, Felipe. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá aqui. Ótimo. Vamos entrando, pessoal. Boa noite, Anderson. Boa noite, Marcos. Ok. Hoje estamos às 20 horas em ponto. Vamos começar, então, a nossa aula de hoje, para a gente não perder tempo. Boa noite, Eliette. Eu tenho visto, que nossas aulas têm durado bastante tempo, tem girado por volta, com as respostas, por volta de 1h40, 1h50. Eu vou tentar enxugar um pouquinho mais essas aulas, porque eu sei que é cansativo para todo mundo, por causa do horário, cada um tem seus afazeres, seus estudos, suas atividades, questões familiares também. A gente não vai deixar causar qualquer prejuízo ao conteúdo. Então, nós vamos tentar, se for o caso, dividir a aula em 2 módulos ou algo assim. A gente vai dosando à medida que o conteúdo for sendo extenso para não ficar muito longo. Tá? Então, hoje, para a gente tratar com vocês de litígios possessórios coletivos, a gente preparou para vocês uma parte inicial com um pouco de teoria aplicada à prática e também a construção de uma petição inicial, finalidade de reintegração de posse. Mas para a gente compreender a reintegração de posse, a gente primeiro precisa passar por um pouco de carga teórica para fazer algumas diferenciações e até para orientar bem a advocacia de vocês nos litígios possessórios, porque eles são amplos. Então a gente vai fazer essa passagem, eu vou compartilhar com vocês aqui esse material para a gente começar a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pensou aqui para vocês, a Margareth está aqui, está colocando, que está colocando na internet, às vezes dá uma travadinha, mas logo em seguida volta, ou só sair e entrar aqui volta também, tá? Uma boa noite, Margareth, Manuel, a Luciana, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá? Então, a gente precisa primeiro compreender que o advogado, na tutela da posse, ele tem 2 meios para fazer isso. Um de forma extrajudicial e outro de modo judicial. E a compreensão da seara extrajudicial, ela é importantíssima, porque dependendo da orientação, a Aline está perguntando, pelo YouTube a gente não conseguiu fazer simultaneamente, eu até tentei, Aline, colocar, mas não rodou os 2 simultaneamente. Eu estou esperando realmente essa finalização aqui dessa plataforma para a gente fazer tudo já direto pelo YouTube. Eu espero que em março nós já consigamos iniciar lá. Então, retomando a questão da atuação extrajudicial, ela é importantíssima, por quê? E eu trouxe até para vocês aqui um julgado, porque dependendo como você orienta o seu cliente na atuação extrajudicial, você pode até causar um prejuízo a ele, e ele responder civilmente por isso. Então, é muito importante. Esse julgado que eu trago para vocês aqui é um julgado do Rio de Janeiro, que ele fala do desforço imediato, que é uma parte da tutela extrajudicial da posse. Então, não foi caracterizado a imediatidade desse desforço, e em razão disso, nesse caso concreto, o que aconteceu? Houve um pedido contraposto lá na defesa apresentada na possessória, em que o autor da ação acabou saindo condenado a pagar danos morais. Olha que situação curiosa, né?
A pessoa entra para buscar a posse que foi, né, violada, e agora ela sai condenada a pagar uma indenização por danos morais. Então, dependendo da orientação que eu dou para o meu cliente, ele pode se exceder ali na prática dos atos extrajudiciais e aí complicar toda a sua vida como advogado. Então, pessoal, eu chamo muita atenção para essa parte extrajudicial por causa disso. Por quê? O Código Civil, ele dá, pelo 1210, parágrafo 1º, a possibilidade de aquele titular do bem que tem a posse e sofreu ou o esbulho ou sofreu a turbação, ele buscar reaver aquela posse ou ser mantido na posse no caso de turbação por seu esforço imediato. Mas, professor, como é que é isso? Como é que eu vou fazer essa orientação do meu cliente de como proceder? Primeiro ponto. Normalmente, quando o cliente procura o advogado, principalmente na situação de reintegração de posse, a relação de imediatidade já se esvaiu. Então, se eu orientar aquele cliente a ir lá tentar reaver a sua posse, eu posso estar incentivando ele a praticar um ato ilícito. E aí é um problema. E aí tem um enunciado das jornadas de direito civil que dá uma noção do que seria isso. No desforço processório, né, está aqui transcrito para vocês, a expressão contanto que faça logo deve ser entendida restritivamente. Percebam qual que é a interpretação que a doutrina tem trazido para esse dispositivo, a interpretação restritiva, apenas como a reação imediata ao fato do esbulho ou da turbação, cabendo ao possuidor recorrer à via jurisdicional nas demais hipóteses. Então, eu tenho que ter muito claro que eu não posso perder essa relação de imediatidade para eu reagir ao ato de esbulho ou ao ato de turbação. Então, eu vou ter que ter muito cuidado. Por exemplo, naquela prática de ato, seja de turbação ou de esbulho, que é clandestina, é uma situação mais clara e mais fácil. Por quê? O possuidor que perdeu a sua posse ou que foi turbado em sua posse, o ato que foi praticado foi de modo clandestino, então ele não sabe. Então, esse desforço imediato ele vai ser contado e analisado a sua relação de imediatidade quando ele toma conhecimento desse ato. Então, logo após tomar conhecimento do ato, ele tem que praticar o seu desforço imediato. Agora, quando eu tenho um esbulho ou uma turbação fruto de uma violência, aí é uma situação complicada, porque se aquele possuidor que está perdendo a sua posse, ou que está sendo, né, turbado em sua posse, ele não age de imediato naquela situação de violência, aí realmente fica difícil orientar aquele cliente a proceder à tentativa de reaver a posse do bem. Então, o ideal é não proceder desse modo, e sim tentar a via judicial. Mas, de todo modo, a importância da fase extrajudicial não é só apenas para o desforço imediato. E vocês vão perceber isso quando eu estiver trabalhando com a petição inicial de reintegração de posse. Eu falo que o papel do advogado aqui, ele é essencial para que o seu cliente consiga ali a liminar na reintegração de posse ou na manutenção de posse, para que ele consiga reunir os requisitos ali na prova. Então, o cliente procurou no escritório para tratar desse ato violador da posse, seja o esbulho ou seja a turbação. Nessas duas situações. Depois eu vou falar para vocês com relação ao interdito proibitório. Fiquem calmos e eu vou explicar para você, tá? A Aline colocou aqui o desforço imediato, eu vou falar para você sobre isso, tá? Da nebulosidade sobre isso, na verdade. Então, aquele cliente te procurou ali no escritório. O que normalmente a gente precisa fazer para demonstrar quando que ocorreu a perda da posse, quando que ocorreu o esbulho ou a turbação, ou quando ocorreu a perturbação da posse? E mais do que isso, que eu tentei saber os dados daquele invasor.
Porque muitas vezes a gente tem dificuldade na configuração da petição inicial saber quem que é a pessoa que invadiu o imóvel. Então, o que a gente orienta e tem praticado? Primeira coisa, né? Você como advogado, intermediar, né, uma negociação com essa pessoa. Se for o caso, até indo ao local da invasão, ao local do imóvel, para propiciar uma conversa com essa pessoa. Tudo isso, obviamente, sendo gravado. Não faria isso jamais sem uma gravação. Você não vai entrar no imóvel, você vai simplesmente tocar a campainha ou bater a porta, tudo sendo gravado. E aí, seus atos vão estar sendo filmados ali. E você não está entrando na casa da pessoa, né? Segundo ponto, eu sempre tento, mesmo que não seja requisito ou pressuposto da petição inicial, notificar esse invasor para que ele devolva a posse do imóvel, ou que ele pare de turbar a posse do imóvel. Isso pode ser feito como? Por correio, ou pessoalmente. Pessoalmente vai ser difícil ele querer assinar algum recibo para você ali, advogado, ou para o seu servidor, o seu, né, funcionário ali do seu escritório. Mas eu oriento aqui nesse caso a fazer via cartório, porque o cartório ele tem fé pública, ele vai lá, tenta fazer a notificação pessoal daqueles ocupantes do imóvel, e se eles se recusam a receber a via da notificação, isso vai ser feito uma certidão, vai ser certificado por uma pessoa que tem fé pública. Então você tem elementos para isso, para juntar isso numa ação judicial. Seja bem-vindo, doutor Carlos Souza, né, colega defensor público também aqui. Então, é muito importante essa materialização para isso. Mais do que isso, eu preciso conversar com os vizinhos. E, literalmente, atuar no litígio possessório é uma atuação fora do seu escritório. Eu preciso sair do escritório para dar uma boa proteção para o meu cliente. Então, eu vou ter que conversar com vizinhos para saber se eles podem servir como testemunhas. Eu vou conversar para saber quando que aconteceu aquele ato de esbulho, aquele ato de turbação. Eu vou conversar com eles para saber se eles têm conhecimento quem são aquelas pessoas. Tudo isso porque eu vou utilizar dessas pessoas na minha ação judicial. E, além disso, ainda como uma atuação extrajudicial, registro de ocorrência policial. Então, eu tenho que tomar todas essas providências extrajudiciais para que eu consiga demonstrar judicialmente todos os requisitos da tutela possessória, seja de reintegração, seja de manutenção, e até mesmo do interdito proibitório. A gente precisa dessa atuação extrajudicial muito forte. Então, eu preciso fazer isso. Aline, eu vou repetir para você, tá? E aí entro na questão do desforço imediato que você perguntou. A questão do esforço imediato, se vocês pegarem doutrina que fala sobre tutela da posse, seja no processo civil, seja lá no direito civil, né, poucos livros vão falar o que é o ato que você pode praticar lá naquele momento de esforço imediato. Eles falam que, na verdade, é uma autotutela, assim como a gente entende lá no direito penal, que eu vou legitimamente defender os meus interesses aqui. Ele fala que você pode reagir àquele ato violento que está, por exemplo, me retirando totalmente a posse. No caso, por exemplo, de esbulho. Eu estou perdendo a posse pelo ato de esbulho, por uma violência, aquela pessoa me tirou violentamente lá, eu posso, na mesma proporção, retirar aquela pessoa. Então, se ela por exemplo, ela foi lá, arrombou as portas, me tirou de dentro da casa, eu, da mesma proporção, poderia, em tese, utilizar isso. Mas percebam que essa situação é uma linha muito tênue para configurar o abuso do direito. Então, o desforço imediato, eu só oriento realmente a praticar quando você tiver plena certeza e conseguir assistir esse seu cliente. Porque no calor dos fatos, há grande probabilidade dele exceder essa conduta, e aí o efeito vira ao contrário, tá? Então,
tem que pensar muito sobre isso. Uma outra situação de clandestinidade, por exemplo, eu viajei para uma viagem final de ano, que é um caso, né, que a gente está trazendo aqui para você. Viajei no Natal e Ano Novo, deixei meu imóvel lá. A pessoa clandestinamente ingressou na posse daquele imóvel. Se ela ingressou de modo clandestino, quando eu volto e encontro naquela situação, em tese eu poderia praticar um ato de desforço imediato, eu poderia tirar ela de lá. Mas eu poderia pegar lá a força e arrancar ela de dentro do imóvel? Olha que situação tênue. E a jurisprudência não trabalha muito nisso, até porque na prática mesmo, poucas pessoas fazem esse desforço imediato. Pouquíssimas. É feito? É feito, mas tem que ter muita segurança no ato de praticar isso. Por exemplo, a pessoa foi lá num lote vago e começou a construir um barraquinho lá de madeira. O que eu posso fazer? Se eu percebi esse ato de construção, eu ordeno que ela pare, tire aquela construção de lá e entregue para ela os bens. Se ela não sair, ela deixa para ela à disposição. Mas não é tão simples assim na prática. Eu confesso a vocês que, na prática, a recomendação é não praticar o desforço imediato, mas sim tentar gravar, né, fotografar essas situações e, em seguida, já entregar a notificação para essa pessoa. E aí entro com relação ao questionamento tanto da Tânia agora, quanto da Aline. Quando fazer essa notificação? De imediato, eu tomei conhecimento que meu imóvel foi esbulhado ou houve a turbação da posse, de imediato eu faço a notificação. Não perco tempo. Meu cliente me procurou, eu já mando a notificação. E se eu não tenho o nome dessa pessoa, eu vou colocar lá, ocupante do imóvel tal, e vou descrever o imóvel. Por isso que aqui a notificação via cartório, ela é essencial. Ela vai trazer provas robustas dos seus requisitos da tutela possessória. Tem custo? Obviamente tem custo. Cartório extrajudicial não vai fazer essa notificação de forma graciosa, gratuita para vocês. Mas isso traz uma segurança na concessão da liminar para vocês, com certeza. Tá? Então a gente precisa disso. Acho que foi o Rafael que colocou aqui. O roteiro eu vou compartilhar com vocês também, tá, Rafael? Eu tenho sempre tentado compartilhar esse roteiro e vou compartilhar com vocês. Pode ficar tranquilo. Tá bom, Rafael? A gente vai tentar fazer isso aí. Vamos prosseguir aqui, tá? Só para vocês entenderem. Então, falado um pouquinho dessa tutela extrajudicial, a gente precisa agora ingressar nas demais situações, né? O que a gente tem hoje de tutela possessória de modo mais objetivo? Nós temos 3 instrumentos para fins judiciais de eu proteger a posse daquele meu cliente. Nós temos, primeiro, o interdito proibitório. Nós temos, segundo, manutenção de posse. E o terceiro, a reintegração de posse. Eu vou fazer uma explicação para vocês, tentando contextualizar concretamente, para vocês entenderem melhor o que é cada um desses institutos e como aplicá-los. Mas, na prática, a gente vai trabalhar com uma das petições. E hoje eu deixo aberto aqui para vocês, se vocês vão querer que eu continue na próxima aula com relação a isso. Eu vou deixar para essa pergunta mais ao final, mas eu vou deixar aberto para isso, porque eu queria trabalhar com mais modelos de tutela possessória com vocês. Mas eu preciso entender o quê? No interdito proibitório, eu vou estar diante de uma ameaça. A minha posse está sendo ameaçada por uma terceira pessoa que não tem qualquer título sobre aquele bem. Eu não vou ter atos materiais de turbação, de perturbação daquela posse, e não vou ter atos materiais de esbulho, de tirada total daquela posse do meu cliente. Eu vou ter simplesmente uma ameaça. Uma pessoa, por exemplo, ela que se diz possuidora, porque ela fala que adquiriu a posse de alguém, ela vai até a casa do seu cliente e fala: eu vou retirar você desse imóvel. Ou ela fala para o seu vizinho que, olha, eu vou promover a retirada daquela pessoa do imóvel. Então, isso é uma ameaça
que pode ser tutelada pelo interdito proibitório. Então, eu vou entrar em juízo para que aquele juiz fixe uma multa para inibir que aquela pessoa venha turbar ou esbulhar a minha posse. Tá? Aí está o interdito proibitório. Agora, a manutenção de posse, ela dá um passo além, é como se fosse uma escada, né? Eu estou subindo aqui a escada. O interdito proibitório está lá na zona da ameaça, no primeiro degrauzinho, então eu vou para o segundo degrau, que é a manutenção de posse. Manutenção de posse, eu associo sempre com turbação. Eu tenho que deixar isso muito claro. Então, manutenção, eu tenho turbação. A turbação, eu não chego a perder a posse. Existem atos materiais, o que é? Aquela pessoa que ela vai perturbar a posse do seu cliente, tirando um pedaço daquela posse, ou, por exemplo, numa divisa de muro, ela perturba um pedaço, ela faz lá uma construção que perturba a posse do seu cliente. Então, eu não vou ter a efetiva perda total da posse daquela área pelo meu cliente. Essa é a manutenção de posse. Então, eu vou entrar com ação para que aquela pessoa, né, não pratique mais os atos de turbação e me devolva a posse, caso ela tenha me tomado um pedacinho da posse ou tenha perturbado um pedaço. Mas eu não tenho efetiva perda da posse. Então, ela tem que cessar aqueles atos de turbação. E aí eu vou para o último grau da escada, que é a reintegração de posse e se associa ao esbulho, tá? Eu aqui, essa parece até uma aula de concurso, mas não é esse o foco, tá, pessoal? Eu associo muito, para não confundir mentalmente, até numa sustentação oral, eu faço o esforço argumentativo seguinte: a reintegração de posse, então o primeiro nome ali é esbulho, então reintegração, esbulho, então a sigla seria na minha cabeça, e a manutenção de posse seria MT, então manutenção, turbação. Eu tento fazer essa associação para não confundir isso na prática. Então, na reintegração de posse, eu já tenho atos concretos, atos materiais praticados pelo aquele invasor, ele me retira totalmente a posse do imóvel. Ou, no caso, por exemplo, de uma servidão de passagem, ele me impede de utilizar daquela servidão ali. É uma hipótese também que eu vou utilizar e manejar uma ação de reintegração de posse. Então, para que fique mais claro, manutenção e reintegração de posse, a manutenção eu não tenho a perda da posse, na reintegração eu perco efetivamente aquela posse. Mas, professor, eu sei que, falando abstratamente, isso está legal, está bonito, mas na prática, a gente confunde muito, tá? E por isso que vocês vão perceber que eu vou tratar mais à frente com vocês da fungibilidade entre as ações possessórias, tá? Para que o seu cliente não tenha prejuízo nessa zona tênue que existe de diferenciação de manutenção e de reintegração de posse. Mas eu preciso, antes disso, falar com vocês sobre outras formas de tutela da posse, que essas, sim, são outras formas graves de erro, que eu não posso errar jamais, tá? Mas eu preciso compreender. Então, quando eu falo de juízo possessório pautado puramente na posse, aqui eu estou discutindo só a posse. Não interessa nas ações possessórias aqui que eu estou tratando com vocês, propriedade. A discussão aqui não é sobre propriedade, é sobre posse. E caso as duas pessoas tenham só posse, eu vou discutir a melhor posse. Tá? Aqui embaixo, não. Eu vou ter a tutela da posse mais fundada no quê? No meu direito de propriedade. Lá no direito de propriedade, eu vou poder buscar a tutela da posse também. Mas é diferente. Aqui eu tenho um juízo petitório. Doutrinariamente chama essas ações de ações petitórias. E as de cima, que eu falei para vocês, ações possessórias. E é diferente essa base, porque não há fungibilidade entre as possessórias com as petitórias. Se eu errar isso, o juiz vai ordenar que eu emende a petição inicial, e se eu não emendar, ele vai indeferir a minha petição inicial. Tá? E nós temos aqui
várias ações fundadas em direito de propriedade. Eu estou trazendo as principais, porque senão a gente não consegue ministrar tudo em uma aula só. As principais que nós temos, primeira, a emissão na posse. A emissão na posse, tem doutrina que vai considerar que ela é sinônimo de reivindicatória, tá? Mas tem gente que diferencia emissão na posse de reivindicatória. Eu vou trazer de forma separada para vocês compreenderem bem o que é uma e o que é outra, mas eu, Homero, pessoalmente, eu entendo que estão na mesma base e não há erro se eu nominar emissão na posse ou reivindicatória, e isso não vai ensejar um problema de emenda na minha petição inicial, tá? A emissão na posse, como é que ela é utilizada e quando ela é utilizada? Ela é utilizada quando eu adquiro um direito de propriedade, então eu firmei um contrato de compra e venda, registrei ele em cartório, ou eu fiz, por exemplo, uma escritura pública e fiz, né, o registro dessa escritura pública lá. Então, eu estou na matrícula do imóvel figurando como proprietário, mas eu nunca recebi a posse desse imóvel. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com ação para eu, pela primeira vez, me emitir naquela posse do imóvel. Então, essa seria, na visão que diferencia emissão e reivindicatória, essa seria a ação adequada para fins de emissão na posse. Então, eu teria que não ter a posse em momento nenhum anterior para me valer da emissão na posse. A outra ação, que é a reivindicatória, é aquela situação em que eu tenho a propriedade, já tive a posse, mas eu a perdi por um motivo qualquer. Então, eu quero reaver, pelo direito de sequela, lá do artigo 1228 do Código Civil, reaver aquela posse. Então, eu vou me utilizar dela para usar contra aquela pessoa que invadiu o imóvel do seu cliente. Então, é essa a situação. Uma terceira ação seria a anunciação de obra nova. Quando eu quero, como proprietário de um bem, ou como condômino no direito de condomínio, né, impedir aquela construção de uma obra nova, de um prédio vizinho, ou, no caso de condomínio, uma obra que vá prejudicar o uso comum do bem, então, nessa situação, eu vou poder utilizar a ação de enunciação de obra nova. Esse nome feio aqui mesmo, né, que infelizmente a gente tem para ela, mas é essa ação que a gente utiliza na prática do dia a dia nosso, tá, pessoal? Vamos lá. Só descer aqui para a gente prosseguir. Nós temos ainda aqui os embargos de terceiro. E aí eu coloquei esse asterisco para vocês aqui, para ficar mais claro que ele pode ser utilizado tanto pelo possuidor quanto pelo proprietário. Tá? Então, quem possui um bem imóvel ou um bem móvel pode se valer de um embargo de terceiro para qual fim? Para evitar ou impedir uma constrição judicial do bem. Então, aquele imóvel ou aquele bem móvel, ele foi objeto de penhora ou de arresto em uma ação judicial. Nesse caso, eu vou ter que me valer como terceiro de um embargo de terceiro para conseguir retirar essa constrição sobre o bem. Então, essas seriam as principais ações que a gente tem. A gente poderia falar também de ações demolitórias e assim vai, né? Atentado, mas não permite o tempo da aula. É por isso que eu vou deixar para vocês essa enquete ao final, se a gente continua na próxima aula também sobre o tema de litígios possessórios. Um outro ponto que a gente precisa trabalhar com vocês aqui é a fungibilidade das possessórias. Ele é extremamente importante. Primeira coisa, como eu já disse, fungibilidade é entre ações possessórias, as três que eu falei: interdito, proibitório, manutenção de posse e reintegração de posse. Essas três entre si, são fungíveis entre si. Mas elas não são consideradas fungíveis com relação às petitórias. Tá? Então, se eu ajuizar errado uma ação petitória no lugar de uma possessória, vai ensejar a emenda inicial. E a fungibilidade aqui, o que ela é interessante? Porque eu vou usar em duas circunstâncias. Primeiro,
quando eu tenho uma divergência na qualificação da agressão da posse, né? E a divergência entre o quê? Entre o que você coloca na petição inicial e a posição do julgador. Significa que, quando o juiz aplica a fungibilidade, você está errado? Não. O julgador também erra na qualificação da posse. É uma visão muito subjetiva, como eu falei para vocês. Por isso que foi criada, né, a lógica da fungibilidade. Eu só vou aplicar a fungibilidade justamente por causa dessa dificuldade prática de se operacionalizar, principalmente a diferença entre turbação e esbulho. Não, no interdito proibitório é um pouco mais fácil, porque eu não tenho atos materiais, eu tenho uma mera ameaça de turbação ou de esbulho, mas não tem um ato material concreto ali efetivado, tá? Mas nas duas situações, na prática pode acontecer. Às vezes o juiz interpreta que uma construção de muro fora dos limites adequados da demarcação do perímetro do lote seja uma manutenção de posse, mas outro juiz pode interpretar que isso é uma reintegração, porque ele perdeu parte daquele terreno. Então, fica uma margem muito subjetiva do julgador. E nesses casos, tá? Vai haver o quê? Vai haver a fungibilidade. O juiz não pode, por exemplo, indeferir a sua inicial e nem deve ordenar a sua emenda, porque as ações são fungíveis. Uma outra circunstância, e essa é importantíssima, é quando há uma mudança da situação fática que você narrou na inicial no curso do processo. Então, eu entrei com uma ação para falar de um interdito proibitório, mas acabou ocorrendo, por exemplo, uma turbação, ou ocorreu um esbulho. Isso aí permite que eu prossiga com aquela ação e receba uma tutela possessória de acordo com o contexto fático que ocorreu. Lógico que nesse caso aqui, eu vou precisar informar o juiz que houve uma mudança desses fatos. E aí vai prosseguir o seu feito, o seu curso normal, conseguindo receber a tutela possessória condizente com o ato violador da posse, seja o esbulho ou seja a turbação. Tem algumas perguntas aqui sobre comodato, eu entro nisso com vocês também mais à frente, tá? Ao final a gente pode responder essas outras perguntas. Eu vou tentando contextualizar o máximo de perguntas possíveis, mas se não conseguir contextualizar todas, ao final a gente vai lá trazer para vocês isso, certo? Um outro ponto que eu preciso trazer para vocês aqui é a cumulatividade, e até foi objeto de perguntas lá no meu direct, no Instagram, lá, cumulatividade de pedidos no rito especial da possessória. Né? A tutela possessória, ela pode ser cumulada com perdas e danos, ela pode ser cumulada com indenização dos frutos, e ela pode ser cumulada ainda com uma tutela inibitória. Essa última aqui é pouquíssimo explorada na prática, a gente não vê muito isso nas petições iniciais, como objeto da demanda, como pedido. A gente vê como cláusula, né, para coerção na liminar, mas no mérito da demanda a gente vê pouco. E aí eu vou falar isso com vocês. Quando a gente entrar lá na prática, que eu estou trazendo isso na petição inicial para vocês. Então, vocês precisam ter em mente que o CPC permite essas 3 cumulações de demandas aqui na minha ação. E ao falar de cumulação, eu fiz um quadro resumo, tá? Para facilitar para vocês a compreensão quando eu tenho posse de boa-fé e posse de má-fé. Isso facilita muito no seu dia a dia ali como advogado, e para saber quando eu vou trabalhar também com a cumulatividade, especialmente das perdas e danos e dos frutos. Por quê? Na configuração, primeira coisa, a boa-fé, eu vou analisar ela com relação à ignorância daquela pessoa que invadiu ou que está na posse indevida do imóvel, se ela ignora os vícios ou obstáculos que impedem ela de adquirir a coisa. Então, por exemplo, aqui na prática, uma pessoa que figura como cessionária ou ela comprou os direitos possessórios de alguém, acreditando que aquele possuidor ele
tinha a posse anterior e essa posse ensejaria uma posse ad uso capione. Então, seria uma posse que poderia configurar um pleito judicial de uso capião. Ele achou, por força daquele contrato, que ele estava naquela situação. Então, ele ignorava ali, objetivamente falando, eventual vício que afastava a possibilidade da posse ad uso capione. Já na situação do possuidor de má-fé, ela é muito clara na situação que alguém que sorrateiramente, de modo clandestino, invade o imóvel, aquele que, de modo violento, invade o imóvel, ou sem qualquer título também invade o imóvel. Então fica mais fácil. Então ele sabe que ele não tinha qualquer requisito e que aquela conduta dele vicia a possibilidade de alguma demanda em seu favor. Então, ele não poderia adquirir a coisa com aquelas suas condutas concretas, Então, seria nesse sentido essa bifurcação de configuração de má-fé e má-fé. Má-fé e boa-fé. A presunção. Quando a pessoa está de boa-fé na posse do imóvel, isso significa o quê? Que eu tenho, em tese, um justo título. Quando eu tenho um justo título, presumidamente o Código Civil, ele fala que aquela pessoa está de boa-fé. Já o possuidor de má-fé não tem essa presunção. Então, está em branco ali porque ele não tem presunção nenhuma, em hipótese alguma, presunção de que ele está de boa-fé. Ao contrário, a situação de clandestinidade e de violência da posse, elas configuram uma presunção de má-fé. Com relação aos frutos percebidos. Frutos percebidos são aqueles que foram separados da coisa, por exemplo, uma invasão de uma plantação ali, ou uma ocupação de boa-fé de uma área que é produtiva e ela produz frutos, literalmente, ela é produção agrícola, para ficar mais clara a exemplificação para vocês. Quando eu estou de boa-fé, eu acreditava que eu poderia adquirir a coisa, eu tenho direito àqueles frutos, eu não preciso indenizar aqueles frutos. Agora, o possuidor de má-fé, coluna da direita, ele deve restituir esses frutos percebidos, tá? E aqui é que entra a lógica nossa da fruição indevida. Eu vou pedir a indenização do ato que veio a esbulhar a minha posse, e a pessoa permaneceu indevidamente na posse, e ao permanecer indevidamente na posse, ela me impediu de utilizar dos frutos civis da coisa. Então, a fruição aqui deriva disso aqui, tá bom? Então, ao permanecer na posse indevida, isso realmente caracteriza a possibilidade de fruição. Com relação aos frutos pendentes, tanto o possuidor de boa-fé quanto de má-fé devem restituir esses frutos pendentes ao reivindicante da posse ali. Mas vai poder haver a dedução das despesas de manutenção, custeio da produção. Então, se ele despendeu alguma quantia para cultivar aqueles frutos, ele vai ter o direito de ser ressarcido disso aí. Os frutos que são colhidos por antecipação. Então, se ele antecipou aquele recebimento de frutos, ambos vão ter que restituir, porque ele não foi colhido e percebido no tempo adequado e natural da coisa. Deterioração e perda. Esse aqui é fundamental nas nossas ações possessórias. Quando eu tenho uma posse de boa-fé, e aí eu chamo a atenção para vocês, porque a gente vê na prática as pessoas pedindo, por exemplo, indenização contra aquela pessoa que invadiu o imóvel e supostamente ela está de boa-fé, pede indenização pela deterioração ou perda. Se aquela pessoa não deu causa à deterioração ou perda do imóvel, não cabe essa indenização. Ao contrário do possuidor de má-fé, ele vai responder até pela perda ou deterioração acidental. E mais, lhe traz o ônus de provar, para que ele se exima dessa responsabilidade, de que isso aconteceria de qualquer modo, mesmo que o reivindicante, o autor da ação,
estivesse na posse do imóvel. Tá, pessoal? Então, isso tem que ter muito claro para eu evitar pedidos inadequados nas nossas ações possessórias. Benfeitorias e acessões. Essas são bem interessantes também, porque eu tenho o outro lado da demanda, eu tenho o polo passivo, eu preciso compreender bem isso. Então, as nossas benfeitorias e acessões. Quando eu tenho posse de boa-fé, vai haver o direito à indenização daquela pessoa que está no polo passivo, das benfeitorias necessárias e úteis. E mais, pelo valor atual do bem. Percebam isso, quanto é importante. Então, quando eu for orientar meu cliente e eu perceber que aquele invasor está numa situação de posse de boa-fé, como no caso que eu exemplifiquei para vocês, a pessoa adquiriu os direitos possessórios, acreditando, né, está adquirindo a posse ad uso capione, o ideal é compor, já com esse réu, essas indenizações, porque talvez você possa trabalhar com um valor mais baixo de indenização, porque aqui, essa indenização, por direito, ela seria pelo valor atual dessas benfeitorias ou acessões. E aí, professor, vem a pergunta, professor, você está falando em acessões, mas o Código Civil, de modo expresso, ele fala só de benfeitorias. No entanto, os enunciados das jornadas de direito civil, e isso está no nosso material que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Os enunciados pertinentes à nossa temática de hoje, essas acessões também recebem o mesmo tratamento que as benfeitorias. E aí eu quero exemplificar como a gente está na prática aqui, e tem gente que não sabe a diferença de acessão e benfeitoria. Então, para ficar claro do ponto de vista concreto para vocês. A acessão, eu comprei, por exemplo, um lote, a terra nua, não tem construção nenhuma. Eu, como proprietário do bem ou possuidor anterior, nunca fiz nenhum ato de construção naquele imóvel. E aquele réu da minha ação possessória, ele construiu de fato ali. Então, ele edificou tudo ali. Aquilo ali é considerado uma acessão. As benfeitorias seriam uma situação de melhoramentos ou atos de preservação de uma construção já existente. Então, é preciso eu compreender essa diferenciação. Mas, para efeitos indenizatórios, eu preciso saber que, por força, né, desse entendimento da jornada de direito civil e também jurisprudencialmente, há o direito à indenização ao possuidor de boa-fé das indenizações das benfeitorias necessárias e úteis. As voluptuárias, se não for indenizada, há o direito ao levantamento delas. Tá? Já o possuidor de má-fé, ele só tem direito à indenização das benfeitorias necessárias. E aqui tem uma diferença. Quem vai escolher o valor a ser pago é o reivindicante da posse. Vai ser ou pelo valor atual ou pelo seu custo. Tá? É diferente da situação anterior. E mais, não há o direito ao levantamento das benfeitorias voluptuárias, que são aquelas por mera formosura, para o mero deleite daquele possuidor. Tá, pessoal? E por fim, da nossa tabelinha aqui, a posse de boa-fé enseja o direito de retenção, enquanto não houver indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Por sua vez, o possuidor de má-fé, ele não tem direito a essa retenção. Tá? Vamos prosseguir aqui para a gente tentar avançar. Outra questão importante do procedimento possessório que eu preciso entender. Ela tem um caráter dúplice. E aí a primeira questão que eu trago para vocês. Não pode confundir fungibilidade lá de trás com duplicidade. Fungibilidade é que as tutelas possessórias entre si, elas são fungíveis, e ao final do processo o juiz pode dar a tutela, mesmo que eu tenha pedido interdito proibitório, ele poderia dar uma tutela de reintegração de posse, tá? Isso caracteriza a fungibilidade. A duplicidade é o contrário. A duplicidade, ela tem o caráter de que o réu, na ação, ele não precisa reconvir, para ficar bem claro para vocês. Basta um mero pedido contraposto aqui, que eu vou ter isso. E mais, o caráter dúplice aqui, ele vai inverter a lógica. Então, se eu tenho uma improcedência num pedido de reintegração de posse, ele vai trazer o caráter dúplice
para o réu. Então, o réu vai ser mantido na posse do imóvel. Então, percebam aí que eu tenho que tomar muito cuidado ao manejar uma ação possessória e instruí-la adequadamente para evitar que o réu seja mantido na posse do imóvel pelo caráter dúplice dessa posse, dessa ação possessória, perdão. Então, para ficar mais claro para vocês, eu não devo entrar com ação possessória de afogadilho, com pressa. Eu tenho que orientar meu cliente que eu devo instruir muito bem a minha ação, para não dar uma improcedência e aí ter o efeito contrário à minha tutela possessória. E também ainda eu preciso trazer para vocês aqui, para a gente tentar finalizar e já partir para o modelo, a discussão sobre o domínio desse imóvel. Quando eu tenho um litígio possessório, pessoal, primeira coisa, eu não posso manejar ações visando o reconhecimento do domínio, tá? Isso é disposição expressa da legislação nossa. Então, se tem em andamento uma ação de manutenção de posse, um interdito proibitório, uma ação de reintegração de posse, aquele réu, por exemplo, ele não pode manejar uma ação de uso capião. Ou, se aquele réu for o proprietário, ele não pode fazer uma ação pautada na emissão da posse ou na reivindicatória. Eu não posso ter uma ação fundada no domínio. Isso enseja, como regra geral, a extinção do feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual, mas tem juízes, na prática, isso a gente precisa alertar vocês, que na prática ele, na verdade, reúne essas ações, mas suspende o curso dessa ação que visa discutir o domínio, reconhecer o domínio, até o julgamento final da ação possessória. Então, vocês, na prática, vão encontrar as duas situações, tanto a extinção do processo quanto a suspensão. Tecnicamente falando, o correto seria a extinção do processo. Por mais que a gente se pense na economia processual, o correto seria a extinção do processo, porque é o que determina a nossa legislação. Tá? E, além disso, a discussão do domínio, existe uma súmula do STF que fala que será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver domínio, se com base nela ela for disputada. Tem gente que fala que, por força do 1210, parágrafo 2º, que fala que o litígio possessório se limita à discussão da posse, essa súmula perdeu os seus efeitos. O STF, já no seu próprio comentários às súmulas 487, ele traz um outro julgado que fala o seguinte: eu só posso levantar a discussão de domínio dentro de uma ação possessória se ambas as partes estiverem buscando a tutela da posse fundada no seu domínio. Se eu não tiver a discussão da posse fundada no domínio, eu não tenho como utilizar argumentações de domínio aqui, tá? Então, preciso ter isso muito claro aqui no nosso estudo da advocacia possessória. E ainda a gente precisa entender que existem dois ritos da ação possessória. Nós temos a possessória de força nova, que o pessoal chama, que ela é pautada numa posse nova, que é aquela de menos de ano e dia, é menos de um ano e dia, e tem aquela de posse velha. E aí ela vai seguir um procedimento comum. Então, porque passou mais de ano e dia, eu perdi o direito da minha tutela possessória? Não. Eu só não vou ter o quê? O procedimento especial do Código de Processo Civil, que é lá do 554 e seguintes. Eu não vou ter aquela liminar diferenciada do procedimento especial. Essa é a grande diferença da possessória pelo procedimento especial e do procedimento comum. Em síntese, a grande doutrina vai entender o seguinte: olha, a diferença entre as duas é a possibilidade de liminar sem a oitiva da parte contrária e independentemente da análise dos requisitos lá da tutela provisória da parte geral do Código. Aqui, se eu tiver preenchido os requisitos do artigo 561 do CPC, isso é o suficiente para se deferir a liminar, sem ouvir a parte contrária, tá, pessoal? E mais do que isso, o juiz, se ele entender que não tem os elementos para deferir a tutela ali de plano, sem ouvir, ele não pode indeferir, ele tem que marcar uma audiência de justificação. Então, aqui, o rito da possessória
especial, ele leva necessariamente a uma concessão de liminar. Só que na prática a gente verifica que muitos julgadores não levam isso ao pé da letra. Mas aí você, saindo dessa aula hoje, não vai deixar isso mais acontecer. Você vai, num caso concreto, por exemplo, você pediu a tutela ali, né, liminar, para que o juiz defira a reintegração de posse ou a manutenção de plano. E o juiz indefere sem realizar a audiência de justificação, você vai agravar dessa decisão pedindo a nulidade da decisão. Você não vai pedir só a reforma, você vai pedir a nulidade da decisão porque ele não cumpriu o Código de Processo Civil. Ele deveria designar, se ele entende que não há elemento, ele deve necessariamente designar essa audiência de justificação. E aí que você tem que brigar com isso no agravo. A gente tem que educar a formação de jurisprudência favorável ao autor da ação possessória. E aqui eu trago uma diferenciação para vocês da questão de ano e dia. Quando eu tenho uma posse violenta e clandestina, tá? Vai contar essa posse da cessação da clandestinidade ou da cessação da violência. Então, essa análise de ano e dia vai ser contada dessa cessação desses atos. Atos de violência ou de clandestinidade. E no caso da posse precária, é da mudança de ânimo quanto ao bem. Tá? Então, aquela pessoa, ela entrou ali sem qualquer título, a posse realmente não está fundada em nada. Mas também não há situação de clandestinidade ou de violência. Eu não tenho um título, um justo título para entrar na posse do imóvel. Quando vira essa situação, e há, sim, um justo título, eu vou ter aí, né, a contagem desse ano e dia. E também aqui da especialidade, como eu falei para vocês, a liminar na possessória, ela independe de argumentação de perigo da demora. E vocês vão perceber isso, que a ação de reintegração de posse é fácil, simples. O difícil é eu entender os institutos e depois convencer o magistrado, principalmente às vezes na sede de agravo, de que eu tenho direito. Mas ela não é uma ação complexa. Eu preciso ter essa base para construir isso. E por fim, nós temos a competência. A competência aqui vai depender se eu tenho um bem móvel ou se eu tenho um bem imóvel. Se eu tenho um bem móvel, a competência é do domicílio do réu. Se eu tenho um bem imóvel, é da situação do bem. E lembrando aqui, essa questão possessória também tem influxo sobre a matéria. Então, eu vou ter que analisar se naquela cidade, naquela comarca, ela existe, já tem algum juiz especializado nisso, em litígios possessórios. Tem estados que têm, por exemplo, varas, né, com competência estadual. Se eu não me engano, Minas Gerais é assim. Os litígios possessórios, os conflitos agrários, no geral, é numa vara específica que rege todo o estado. Então, nós temos que verificar a organização judiciária local para verificar. Mas, como regra geral, essas ações vão tramitar numa vara civil comum, certo? Então, vamos lá agora partir para a nossa petição inicial propriamente dita. Só um minuto que a gente compartilha com vocês aqui agora já, pessoal. A gente tentar prosseguir. Vamos ver se foi. Vamos lá. Bem, da competência nós já tratamos com vocês, né, pessoal? A gente já tem aqui muito claro que é um juiz da vara civil, e aí eu vou analisar se é um bem móvel ou imóvel. Então a gente não precisa disso. Percebam que aqui eu mudei, eu não falo mais em tutela de urgência, vocês vão riscar do vocabulário jurídico de vocês possessória associada à tutela de urgência. Eu vou falar com pedido de liminar, tá? Porque é para conceder a tutela possessória no início da lide. Professor, mas qual que é a natureza jurídica, então, dessa medida? A doutrina classifica isso como uma tutela antecipatória. Eu poderia falar que é uma tutela antecipatória. Poderia, sim, perfeitamente. Mas tutela de urgência, não. Por quê?
a tutela de urgência, ela é pautada no periculo in mora, e aqui não tem periculo in mora para analisar os requisitos da liminar, certo? Qualificação da parte autora. Não tem maiores mistérios, eu vou seguir as regras do Código de Processo Civil e vou indicar ali todos os dados possíveis. Quando eu não tenho possibilidade, eu vou indicar no rodapé aqui que aquela pessoa não dispõe de e-mail ou ela falta de algum dado que não pode ser fornecido naquele momento. Representado por seu advogado, aqui né, necessariamente eu tenho que ter uma ação numa vara comum, aqui representada por advogado, certo? E eu venho perante esse juízo propor pelo procedimento especial, e aí eu vou ter que ter em mente aquela diferenciação lá atrás que eu fiz com vocês, se é uma posse nova, se é uma posse velha. Se é uma posse nova, eu vou seguir necessariamente o procedimento especial, tá? Uma ação de conhecimento, que ela não deixa de ser, com pedidos de reintegração de posse e reparação de danos. Em desfavor de quem? Dos ocupantes do imóvel, ocupantes não identificados, do imóvel situado na rua tal, descrição tal. Parênteses aqui para explicar para vocês. Todas as situações eu vou poder trabalhar com isso aqui? Não, eu vou ter que ter muita cautela. Por isso que eu falei da importância da atuação extrajudicial do advogado. Ele precisa disso. Por quê? Se a gente for buscar na jurisprudência, ela vai falar o seguinte, olha, o juiz deve determinar diligências para identificar os ocupantes do imóvel, deve, mas desde que isso não seja uma forma de a parte autora ficar inerte. Eu tenho que ter provas concretas nos autos de que houve a diligência da parte autora mínima para tentar identificar essas pessoas. Por isso que eu falo que é importante a notificação, tá? Ela é realmente importante aqui, principalmente para esse meu pedido aqui, meu requerimento de identificação dos ocupantes do imóvel. E aí eu abro já um tópico, quando eu tenho necessariamente essa hipótese, eu vou abrir um tópico explicando para o juiz. Juiz, é inviável aqui no meu caso concreto eu identificar essa parte contrária. E aí eu vou, dependendo do caso concreto, eu vou contextualizar, por exemplo, porque o ato de turbação ou o ato de esbulho, ou até mesmo uma situação de ameaça à posse, foi um ato de violência, foi um ato de força, há uma ameaça grave. Então, se tem esse contexto, eu vou explicar isso para o juiz, ou mesmo que seja uma situação de posse clandestina, né? A pessoa invadiu ali de modo clandestino. Mesmo nessa situação, eu tentei, juiz, eu fui lá no local, tentei dialogar com essa parte, tá aqui as provas, eu fotografei a minha diligência, eu notifiquei a parte, então eu vou falar, juiz, eu não tenho como identificar. E isso não pode ser obstáculo do meu acesso à justiça, porque o Código de Processo Civil, ele é muito claro em me autorizar a ingressar com a ação sem cumprir os requisitos do artigo 319, inciso 2 do CPC, quando eu não posso, ou torna muito difícil ou oneroso aqui para o autor da ação identificar e providenciar esses dados. Isso não pode ser escudo para o meu acesso à justiça, não pode ser uma barreira para o meu acesso à justiça. Tanto que o Código de Processo Civil dá ferramentas à Vossa Excelência, magistrado, para que isso seja superado. Você pode determinar diligências para isso. Então, esse é o contexto que eu tenho que traçar para o juiz. Eu não estou lendo o texto para vocês, eu estou argumentando aqui oralmente para vocês, como se fosse a sustentação oral para vocês aqui, né? Então, eu tenho diligência, eu tenho ferramentas no Código de Processo Civil para que o juiz determine que o oficial de justiça, na diligência de citação ou intimação, ele proceda à qualificação e identificação de todos os ocupantes do imóvel, tá? E o fundamento disso está no 319, todo ele. Eu coloco como rodapé para vocês aqui, para deixar até como base de consulta, jurisprudência sobre isso, tá, pessoal? Está aqui no rodapé, deixa eu subir aqui, para vocês conseguirem consultar. É a nota número 2. Eu deixei 2 julgados para vocês aqui. Nem todo tribunal tem julgado específico
E se vocês compararem essa petição aqui com as outras anteriores que a gente já falou de qualificação do réu, perceba que eu estou trazendo uma jurisprudência pertinente à reintegração de posse. Eu não estou pegando qualquer jurisprudência. Aí a importância do detalhismo, da construção orgânica da sua petição inicial. Então, eu estou trazendo julgados recentes do Rio de Janeiro e de São Paulo que não podem, né, nesse caso, determinar a emenda inicial porque faltou dados da parte ré. Só para facilitar para vocês. E ingressamos aí na parte fática. A parte fática, ela não tem muito mistério, mas eu preciso detalhar, né? A demandante é legítima possuidora do imóvel. Lembrando, nós estamos tratando de litígio possessório. Eu não tenho necessidade de invocar aqui o domínio. Se eu tenho provas suficientes da posse do imóvel, eu não preciso invocar. Eu posso invocar? Posso invocar e não é errado, mas eu não tenho necessidade. Então, a demandante é legítima possuidora do imóvel determinado pelo número tal. Eu preciso detalhar aqui, com muita precisão, qual é o imóvel. A individualização do imóvel aqui é requisito na minha peça de ação possessória, seja de reintegração, seja de interdito proibitório, ou seja de manutenção de posse. Eu preciso necessariamente fazer essa individualização. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar agora os detalhes da minha posse. Não basta falar, juiz, eu sou legítimo possuidor e ficar nisso. E se a gente pegar os modelos de internet, eles ficam muito nisso, né? Até porque é difícil contextualizar. Então a gente vai fazer o quê? Explicar para o juiz, olha, desde a aquisição da propriedade em julho de 2020, aqui eu estou explicando de onde surgiu minha posse. A demandante ingressou na posse do imóvel por força do contrato. Então, eu firmei um contrato de compra e venda que ele me deu a posse. Lá no contrato vai existir uma cláusula me dando a posse. Isso normalmente acontece. Além disso, juiz, ele exerceu atos possessórios diretos sobre o bem. Tanto que promoveu a construção de cerca no lote, como também implementou o quê? O serviço de água, de energia. Ou, se ele não fez isso, né, eu vou demonstrar mais abaixo, conforme prova os documentos. Então, eu vou fazer e vou juntar a prova disso. Além disso, foi devidamente limpo em dezembro de 2020, e aí eu tenho que ter um recibo disso, eu tenho que ter uma prova disso. Se eu não tiver, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que chamar essa pessoa que prestou o serviço para ser testemunha na minha audiência de justificação. Tá? Mas se eu tiver, o ideal é pegar esse recibo, detalhar ali o que foi feito o serviço. Também induz atos de posse o pagamento de IPTU. O simples fato de pagar IPTU não induz posse, mas o pagamento de IPTU associado com outros elementos concretos denotam a posse, sim. Certo? Então a gente está detalhando concretamente qual é a origem da posse e quais foram, né, os atos concretos que foram praticados. E eu vou explicar agora o quê? Como é que houve o esbulho ou turbação. No caso nosso aqui, o esbulho. Nas festas de final de ano, a demandante viajou com sua família e voltou no dia 3 de janeiro. E quando foi visitar esse lote, chegou lá, tinha 2 pessoas morando no local. Em uma construção de madeira e lonas, perdão, pessoal, aqui não é louca, é lonas, né? Em construção de madeira e lonas. Então, ele voltou de viagem dia 3 de janeiro e se deparou com 2 pessoas lá. Percebam a relação temporal que eu estou tentando construir aqui. O terreno foi limpo em dezembro de 2020. Se eu tenho um recibo com data precisa, eu vou colocar data precisa aqui. Mas se eu não tenho, não tem problema. Por quê? De dezembro de 2020 a 3 de janeiro de 2021, eu estou com menos de ano e dia. Eu estou contextualizando para o juiz aqui uma posse, né, esbulhada a menos de ano e dia. Então, ele se deparou com as pessoas no local. Como também provam as fotografias anexas, as partes das cercas do perímetro do lote foi destruída pelos invasores, o que causou um prejuízo à demandante X. Então, se eu já tenho ali elementos para evidenciar eventual deterioração do imóvel ou algum dano material, eu já vou colocar aqui e vou instruir a minha ação com um orçamento.
Mas tem situações, se vocês vão perceber, que eu não consigo determinar. Isso, numa perícia no curso do processo, você consegue suprir esse problema. Depois disso, o que aconteceu? A demandante solicitou aos demandados a desocupação do bem, inclusive mediante notificação extrajudicial. Porém, agressivamente, os demandados se recusaram a sair do imóvel e também assinaram a notificação. Não somente isso, foi registrada a ocorrência policial pelo crime de esbulho possessório, mas assim mesmo continuam na posse indevida e injusta do imóvel. Percebam aqui que eu tentei delinear para o juiz todos os requisitos do 561. Eu não falei quais são eles, mas sequencialmente eu delineei que eu tinha posse anterior, que eu sofri um esbulho, e esse esbulho tem data e que a pessoa se recusou a devolver. Então eu perdi a minha posse. Então tenho todos os requisitos aqui já na parte fática. Tem livros de modelo que colocam o fato e o pedido. É errado? Não. Não é errado. Porque a ação possessória, que se for puramente possessória, ela é bem simples mesmo, não tem muito mistério. Mas eu ainda prefiro trabalhar com uma mínima argumentação jurídica, tá? Então aqui a gente vai falar dos requisitos necessários para a reintegração de posse. Então, os requisitos são fixados por quem? Pelo 561 e pelo 1210. 561 do CPC e 1210 do Código Civil. Os requisitos são: eu tenho que ter a posse, como eu mencionei, eu tenho que ter um esbulho, eu tenho que ter a data desse esbulho para que se valha do procedimento especial, e eu vou ter que ter a perda da posse. E aí eu vou fazer o quê? Argumentação jurídica. Pessoal, argumentação jurídica, fundamentação jurídica, não é transcrever dispositivo legal. Argumentação jurídica é o quê? É concatenar os meus fatos com uma parte jurídica e contextualizar com as minhas provas. Isso é argumentar juridicamente. Então eu vou falar, olha, a posse da parte demandante decorre inicialmente do contrato de compra e venda. Além disso, o exercício da posse é extraído os comprovantes de pagamento, água, energia, comprovante de gasto com a construção de acessão, com a construção de alguma outra situação, com a limpeza de lote. Tudo isso são atos concretos. Isso extrai-se o quê? E aí eu estou falando, olha, contrato, atos concretos e fundamento jurídico. Então, a relação fática de poder da demandante para com o imóvel é pretérita ao esbulho e derivado do instrumento, caracterizando a posse para fins do artigo 1196 do Código Civil. O esbulho decorre da invasão do imóvel pela parte demandada. Ato que privou a parte demandante da posse. E aí a diferença de turbação e esbulho. Se eu tivesse uma turbação, eu não teria privado, não teria ocorrido a perda do imóvel, teria uma perturbação daquela posse, mas não haveria a perda da posse. E ainda vou indicar para o juiz quando que foi aproximadamente que ocorreu aquele ato. Como eu não tenho uma data exata, foi uma posse clandestina, e eu coloquei de propósito um exemplo aqui de posse clandestina, porque quando é violenta é fácil. Há um ato concreto de violência. Agora, quando ela é clandestina, a pessoa entra sorrateiramente ali, eu não tenho como precisar o dia, mas eu consigo precisar o período, pelo menos. E esse período já é suficiente. Então, como eu tive lá em cima a limpeza daquele lote em dezembro, né? E eu tenho um recibo, em tese, assinado de data anterior ao Natal, então eu estou precisando que esses atos possessórios de esbulho ocorreram entre o Natal e o Ano Novo. Tanto que no dia, quando eu voltei, dia 3, eu já deparei com as pessoas no local. Perdão, pessoal. E mais do que isso, ferramenta que eu já falei para vocês na nossa aula de uso campeão e retomo aqui hoje. Google Maps. No caso concreto, Google Earth Pro. Baixem esse aplicativo para vocês, ele é gratuito. Ele é essencial nessas ações. Por quê? Eu vou ter uma sequência de imagens no Google Earth Pro que vai demonstrar, principalmente quando eu tenho um ato de esbulho, de turbação, de um lote vazio, que só tem, por exemplo, a cerca. Eu vou demonstrar ali que temporalmente mudou-se aquela construção, e as imagens são muito boas mesmo. Né? A gente já demonstrou isso para vocês.
Então, é interessantíssimo. E mais, eu argumento que isso pode ser ratificado pelas testemunhas ao final arroladas. Por fim, nós temos ainda a perda da posse, que ela é uma consequência necessária do esbulho. Então, se houve o esbulho traz dentro dele, né, é insto a isto, o seu, né, perdimento da posse. E ela é reforçada ainda pela recusa da demandada de restituir a posse do imóvel, mesmo tendo sido provocada a tanto. E esse raciocínio aqui, pessoal, ele é o que é aplicável na notificação para reintegração de posse fundamentada, por exemplo, num contrato de comodato. E aí eu vou contextualizar para vocês. Mesmo não sendo uma aula que vai fundamentar o comodato, eu emprestei um imóvel para alguém gratuitamente e pedi esse imóvel de volta. Eu preciso notificar essa pessoa por escrito, dando um prazo a ela de 30 dias para desocupar esse imóvel. Ela não devolvendo a posse dentro desse prazo estabelecido, ela passa a esbulhar a minha posse. Então, aí estaria configurados os requisitos necessários para a reintegração de posse também, certo? E, então, eu venho que vou colocar o nome para vocês aqui. Eu vi que ninguém aqui... Google Earth de terra, tá? Pro. Coloquei no link aqui, no chat para vocês o nome da ferramenta, tá? Pode jogar no Google, vocês vão localizar. E se tiverem dúvida, podem me mandar direct, que eu dou uma orientada como trabalhar para isso. Tá, pessoal? E aí, pessoal, finalizou a parte de possessória. Eu vou falar, olha, está preenchido os requisitos, juiz. Demonstrei aqui para você. Então, deve ser acolhida a minha proteção possessória aqui pelo rito especial. E mais do que isso, deve ser de forma liminar, já que a peça vestibular está devidamente instruída com as provas dos requisitos legais. Isso aqui é mais do que suficiente para o juiz deferir liminar. Por quê? Ele lendo meus fatos e lendo meu tópico da reintegração de posse, e conjugando isso com as provas que eu vou anexar à minha inicial, ele tende a deferir, e se ele não for deferir, ele tem que designar audiência de justificação. Certo? Então, essa é a lógica da nossa parte possessória. E aí a gente ingressa na parte das perdas e danos. Como eu falei para vocês sobre a cumulatividade de pedidos, mesmo sendo um procedimento especial, eu posso cumular, o 555 me permite isso, e eu permite acumular perdas e danos e fruição. Mais do que isso, é possível também cumular a tutela inibitória. E aí a gente entra numa parte separada da tutela inibitória. Aqui nós vamos falar da perdas e danos. Então, nesse procedimento especial, o que a gente vai trabalhar aqui com vocês aqui? A perda e dano fruto da ocupação indevida. Então, aquela pessoa, ela se recusou a devolver a posse, ela praticou um esbulho, então ela está usufruindo gratuitamente daquele bem, me privando de utilizar aquele bem. Então, o que é essa situação juridicamente falando? Nós temos várias hipóteses classificativas de frutos, né? Frutos naturais, frutos industriais. Essa situação aqui é uma hipótese de frutos civis. Frutos civis são aquelas que têm valor econômico, por exemplo, juros, rendimentos, aluguel, que é justamente o aluguel aqui. Então, a pessoa que ocupa indevidamente um imóvel, ela priva aquela titular da posse de utilizar ou de ter proveito econômico sobre aquela posse. Então, ela está perdendo o seu direito aos frutos civis daquela posse, que no caso aqui seria o aluguel correspondente à área invadida. E aí, como há essa ocupação indevida, isso é uma modalidade de lucro cessante, eu estou privando aquela pessoa de ter um lucro, então há o direito, sim, de ser fixada a fruição mensal ou aluguel mensal. Mais do que isso, para evitar, inclusive, o enriquecimento sem causa. Isso tudo está argumentado para vocês na inicial e fundamentado em jurisprudência. Então, eu trago para vocês aqui o julgado pertinente para deixar disponível na petição que a gente vai colocar no Telegram lá para vocês amanhã cedo. Jurisprudência que referenda a nossa argumentação aqui.
E aí vem a pergunta que é sempre comum. Como é que eu vou valorar essa fruição? Eu trabalho, na prática, com apresentações de orçamentos. Ah, professor, mas eu não tenho condições de ter orçamento. É o ideal, buscar o orçamento. Senão, eu vou ter que pedir uma perícia, eu vou retardar o procedimento. Então, tudo isso complica a satisfação do interesse do seu cliente. Então, o ideal é que se traga esse orçamento, preferencialmente instruam com 3 orçamentos diferentes, tá? De quanto que vale um aluguel mensal daquela área ou daquela casa construída. Eu falo isso porque, assim, o aluguel, ele é não só do imóvel edificado, mas também é possível aluguel de uma terra nua, de um lote. Então, é possível aluguel. Então, trago isso também. Então, ela deve ser condenada a pagar esse aluguel mensal no valor X, desde o início do esbulho até a efetiva reintegração. E aí esse valor vai ser liquidado em liquidação de sentença, porque eu não sei quando que vai ser efetivamente reintegrada a posse do imóvel. Além dessa fruição indevida, o que a gente trabalha aqui? A indenização no caso de perda ou deterioração. No caso de perda, no bem imóvel é mais difícil, mas a gente coloca o pedido, porque caso isso venha acontecer antes do findar do processo, isso pode ser constatado em fase de liquidação de sentença. Então, eu peço para que se condene, é um pedido eventual, para que se condene a pessoa a pagar uma indenização pela perda do bem em valor a ser fixado em posterior liquidação de sentença. Do mesmo modo, a deterioração. O detalhe aqui da deterioração é que, se eu já tenho como provar de plano essa deterioração, como no caso aqui a gente tem a destruição da cerca, eu já vou indicar na minha petição aqui qual é essa deterioração e qual que é o custo para reparar isso, para eu já pedir corretamente isso. Só que na deterioração ela pode ocorrer de modo amplificado no curso do processo. Então eu vou liquidar esse valor final também em sede de liquidação de sentença. E aí, como eu expliquei para vocês e fiz aquela tabelinha lá, para eu trabalhar com esses pedidos de reparação de danos, principalmente de perda e deterioração, eu vou ter que o quê? Eu vou ter que analisar posse de boa-fé e posse de má-fé. Tá? Eu preciso, tecnicamente, como operador de direito, saber diferenciar isso na prática. Tá? Então, quando eu tiver uma posse de boa-fé, eu não vou pedir essa perda e deterioração na minha petição inicial como regra. Ah, professor, mas eu já achei um ou outro julgado que fala que é possível. Mas isso não é o que predomina na jurisprudência. Poder pedir, você pode, né? Poder pedir, eu falo, pode tudo, né? Agora, se vai ter acolhimento, é outra história, né? Então, aqui nesse caso, como houve uma invasão por uma posse clandestina, não tenho aqui nenhum justo título que referende à posse desse réu, eu vou falar, então, juiz, merece ser deferida as minhas pretensões indenizatórias justamente porque é de má fé, porque ela sempre soube que a posse que ela exerceu ali, ela jamais habilitaria a aquisição da coisa. Ela não ignorava os vícios que incidiam sobre a posse que ela exercia, certo? E aí trago para vocês aqui como rodapé o fundamento jurídico dessa posse de má-fé. É o artigo 1201, combinado com 1218 do Código Civil. Como eu falei para vocês, nós vamos parafrasear, argumentar sem transcrever o dispositivo. Isso é essencial para vocês. E o valor final da deterioração, como eu falei para vocês, e da perda, vai ser feito em perícia judicial após a saída da
Olá, pessoal, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Por favor, minha internet caiu. Na verdade, não foi problema da plataforma, foi minha internet aqui. Perda, uma perda aqui da minha internet daria uma indenização nesse caso, né? Mas consegue me ouvir? Ótimo. Então, voltemos com o nosso compartilhamento aqui para a gente finalizar. Voltou? Ótimo, perfeito. Desculpa, pessoal, foi falha da minha internet aqui. Não foi da plataforma, não, tá? A sorte é que essa plataforma tem as suas vantagens, por isso que a gente aqui, mesmo com essa queda da minha internet, fica gravado aqui o nosso conteúdo. Se fosse no YouTube, provavelmente eu teria perdido tudo que eu fiz, né? Então, ainda tem as suas virtudes. Então, eu não preciso trabalhar com os requisitos lá da tutela de urgência que eu tenho do Código de Processo Civil na parte geral. Só quando eu for entrar com uma ação possessória de força velha, que aí eu vou entrar pelo procedimento comum, que eu vou ter que trabalhar realmente com os requisitos da tutela de urgência lá do Código de Processo Civil, tá? Podem ficar tranquilos, eu vou disponibilizar a peça sim. Eu só estou com um problema. Como caiu a internet e eu perdi aqui, todas as perguntas que estavam no chat caíram e sumiram aqui. Eu não estou vendo mais nenhuma. Sumiram todas. Se puderem mandar aí, por favor, para mim, eu respondo todas aqui, tá? Então, eu vou fazer o pedido que o juiz conceda a tutela antecipatória. Percebam que eu falei da natureza anteriormente. Essa ação possessória, ela tem um pedido de liminar, cuja natureza dessa liminar é de tutela antecipatória. Liminarmente sem oitiva da parte adversa, para reintegrar imediatamente a parte autora na posse do imóvel. E aí eu vou descrever o bem aqui na nossa petição. Com a fixação de multa diária por descumprimento de ordem judicial, sem prejuízo das demais medidas de coerção do 555, combinado com o 297 do CPC. Eu coloco aqui a multa porque é uma forma de forçar o cumprimento da liminar, tá? E aí eu coloco embaixo, eu costumo separar, né, aqui o meu pedido, eu não coloco a justificação lá em cima, porque eu entendo que as ações que a gente instrui é para ser deferido de plano sem justificação. Então, caso se compreenda, e veja que é uma eventualidade, né, se compreenda necessária, seja designada a audiência de justificação, e aí eu vou fazer já a observação de uma pergunta que eu tinha visto aqui no curso, mas ela não está mais disponível. Se perguntou se essa audiência de justificação é audiência de conciliação. Não. E aí vou fazer o parênteses para explicar sobre a audiência de justificação para vocês. A audiência de justificação aqui, qual que é a finalidade dela? Primeiro, ele é um ato de provas em favor do autor da ação, tá? Percebam, provas do autor da ação para que se analise a tutela antecipatória de forma liminar. Perceba, o réu pode produzir provas nessa audiência de justificação? Não. Qual que é o direito do réu nessa justificação? Ele tem o direito de acompanhar a produção da prova. Inclusive, a audiência de justificação ela não acontece se o réu não for adequadamente citado para participar do ato. Certo? Mas ele não tem o direito de oitiva de testemunhas nessa audiência de justificação. Ah, professor, mas eu já vi na prática o juiz deferir a oitiva de testemunha em favor do réu. Lembre-se, né? Por isso que a gente está aqui hoje. A prática, ela destoa muito da teoria. Então, se você está como autor, você vai brigar para que não aconteça isso na audiência, você vai protestar para que isso não aconteça. Agora, se você for réu, obviamente, aí você vai advogar até o último segundo de que é necessária a oitiva das suas testemunhas, né? E aí você teria que já levar essas testemunhas para a audiência, deixá-la lá fora esperando para serem ouvidas. Mas não cabe aqui, como regra geral, por força doutrinária e principalmente majoritária, a oitiva de testemunhas em favor. O réu pode o quê? Produzir documentos, ele junta provas em sentido contrário, mas oitiva de testemunhas, não. Tá, pessoal? Então, vai ser com essa finalidade. Ele vai poder acompanhar essa produção de provas, ele vai poder fazer perguntas para essa
desde que representado por seu advogado, ele vai poder fazer perguntas para isso, mas não vai poder produzir provas. Então, vai ter essa audiência. E ela não é aquela audiência de conciliação lá do procedimento comum. O juiz pode conciliar nessa audiência de justificação? Pode, mas a finalidade do ato é ouvir testemunhas do autor para justificar a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC. Certo? Eu não lembro quem perguntou isso aí, mas está aí esclarecido a isso. E aqui, como é um procedimento especial, eu não tenho, durante o rito, uma audiência específica de conciliação. Isso é importante esclarecer para vocês aqui. Então, meu pedido, né, não é para isso. Meu pedido é o quê? A citação da parte demandada, e eu sempre peço aqui para o oficial de justiça, porque eu peço a qualificação da parte para apresentar defesa no prazo legal, sob pena de revelia, determinando-se ao oficial de justiça que proceda à devida identificação e qualificação de todas as pessoas que invadiram o imóvel. Aquele pedido praxe nosso, seja deferida a produção de todas as provas admitidas em direito e moralmente, em especiais, aí eu vou nominar elas, documental, inspeção judicial, depoimento pessoal demandado, oitiva de testemunhas e até mesmo perícias técnicas, né, provas técnicas. Ao final, sejam julgados procedentes os meus pedidos para reintegrar definitivamente a parte demandante na posse. E aí vem a diferença que a gente vê na prática, e pouco tem nos modelos, na forma do artigo 555 do CPC, que seja arbitrado multa como pedido meritório aqui, pessoal. Por quê? É possível acumular na minha tutela possessória tutela inibitória. Então, eu vou arbitrar multa para que a parte demandada não volte a praticar atos de esbulho ou turbação da posse. É importantíssimo pedir isso aqui, tá? Porque isso cria um caráter inibitório, principalmente quem está defendendo aquelas pessoas que têm a posse de uma grande área de terras que vai fazer, por exemplo, um loteamento ou algo do gênero. Então, isso é muito importante. Tá? Ou outras, né, medidas. A multa, inicialmente, ela seria satisfatória aqui nesse caso concreto. Além disso, nosso pedido de condenação a reparar todos os danos sofridos pela demandante. Quais são eles? Lucros cessantes pela não fruição do bem, no valor que a gente indicar do aluguel mensal, a contar de quando houve o esbulho até a reintegração de posse, indenizar a perda e deterioração do imóvel, em valor que vai ser, né, definido, né, na perícia. Mais do que isso, também aqui as despesas de honorários processuais, honorários sucumbenciais e despesas processuais. E o valor da causa aqui no caso. O valor da causa nas ações possessórias, tem muita gente entendido que é o valor venal do imóvel ali, né? Isso jurisprudencialmente tem sido aceito, mas quando eu cumulo com outras pretensões de reparação de danos, isso enseja aí a acumulação de valores. Então, por exemplo, aqui, se eu peço lucro cessante, eu tenho já o valor mensal, mas eu não tenho todo o período, então eu vou estipular ali o valor correspondente a 12 meses. Então, eu vou somar o valor venal do imóvel com o valor ali o correspondente a 12 meses da fruição mensal. Se eu tenho, por exemplo, já o valor da deterioração, eu vou acrescer esse valor aqui no meu valor da causa. E a gente desfecha, né, aqui com o deferimento. Arrola já as testemunhas, preferencialmente 3 testemunhas aqui, para fins de audiência de justificação. E eu vou colocar os documentos que instruem a inicial e fazer um sumáriozinho aqui para o juiz para facilitar o trabalho. Essa petição inicial eu vou disponibilizar a vocês amanhã no Telegram, me perguntaram aqui, vou disponibilizar também o nosso roteiro de aula, para ficar mais fácil. Ali eu fiz o compêndio de legislação, fiz o compêndio também para vocês de enunciados pertinentes à área, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Deixa eu verificar aqui se eu conseguir retomar as perguntas. O Luiz pergunta aqui se o valor da multa é arbitrado pelo juiz. Luiz, nas possessórias, eu costumo deixar para que o juiz arbitre esse valor da multa, tá? Mas, se você tiver condições
de identificar a capacidade econômica do réu, não tem problema nenhum em pedir. E não é errado pedir que o juiz arbitre a multa, certo? A Maria perguntou se o réu pode fazer perguntas às testemunhas. Como eu expliquei a vocês aqui, por intermédio do seu advogado, ela pode participar do ato e acompanhar a produção probatória, fazendo todas as perguntas necessárias, tá? O Brito pergunta, em que momento essa audiência de justificação é oportunizada? Excelente pergunta também, Brito. No início da lide, o juiz, quando ele recebe a sua petição inicial, ele vai analisar se você ali demonstrou concretamente o preenchimento dos requisitos do 561. Percebam que demonstrar não é só na argumentação jurídica. Eu preciso demonstrar probatoriamente. Então, eu tenho que instruir a minha petição inicial com as provas dos requisitos do artigo 561 do CPC. Se o juiz entender que naquelas provas documentais que você juntou ali não estão atendidos todos os requisitos do CPC, ele não deve indeferir de plano a sua tutela liminar. Ele deve o quê? Marcar uma audiência de justificação. Então, o primeiro ato do processo ali vai ser a audiência de justificação. Tá? E isso cria influxos sobre o procedimento. Porque aí o prazo para contestar quando é marcada a audiência de justificação é diferente. Por quê? O juiz marca a audiência de justificação, normalmente nessa audiência de justificação ele enfrenta o seu pedido de liminar ali, e se ele defere a liminar ali após a justificação ou no ato de justificação, o prazo para contestar vai ser contado dali em diante. É diferente, por exemplo, se o juiz a defere de imediato a liminar sem audiência de justificação, o réu é citado para contestar no prazo de 15 dias, tá? É diferente aqui, muda um pouquinho o rito. A Ivone pergunta, a ação de missão na posse, né? Se aplica a ação de missão na posse para imóvel rematado em leilão, somente a parte ideal de 50%, e qual o procedimento para obter a posse plena sobre os outros 50% que não foi leilão? Excelente pergunta, Ivone. Embora não seja possessória específica aqui, por exemplo, eu arrematei um imóvel em leilão, isso é um excelente contexto para explicar. Eu arrematei um imóvel em leilão e esse imóvel, por exemplo, está ocupado pelo seu proprietário anterior, ou seu promissário comprador anterior, ou pelo seu eventual possuidor anterior. Eu nunca tive a posse desse imóvel, então eu vou entrar com ação de emissão na posse, tá? Com relação ao imóvel todo, não tem tanto problema. Agora vamos pensar no seguinte: foi a leilão metade desse imóvel. Essa situação de metade do imóvel permite eu me emitir na posse de plano? Vai depender do caso, muito do caso concreto, tá? Essa é uma situação bem complexa, eu vou tentar explicar mais rápido para vocês aqui. Vejamos o seguinte, eu tenho uma casa, sei lá, tem 400 metros quadrados, né? Ela tem 2 construções. E isso ali é formado uma copropriedade. 2 pessoas são proprietárias, cada um com financiamento autônomo. É uma situação muito esdrúxula, é difícil. Eu até não consigo visualizar um exemplo concreto aí de leilão desses 50% do imóvel para fins de emissão na posse. E aí, arremata-se 50%. A outra proprietária, que está numa copropriedade ali, ela tem direito de ficar na sua parte do imóvel. Então, quando eu tenho uma copropriedade, para que eu resolva essa situação, eu entendo que aqui, nesse caso, eu vou ter que valer de uma situação de extinção do condomínio. Ou eu compro a outra parte, ou eu vou promover a alienação judicial desse bem, para se extinguir esse condomínio formado. Eu não tenho como, se a coisa é indivisa, me emitir na posse do imóvel sem ter a extinção do condomínio. O que eu posso tentar abrigar, dependendo do contexto, é uma fruição em cima disso, que aquela pessoa pague esse valor. Entendeu, Ivone? Eu entendo aqui que eu teria que buscar realmente a extinção desse condomínio.
A Aline pergunta aqui, valor de 12 meses referente aqui. Aline, esse valor de 12 meses é referente ao pedido nosso lá, deixa eu voltar aqui, de fruição, tá? Aqui, ó, pelo lucro cessante. Pagamento de indenização pelo lucro cessante, pela não fruição do bem, no valor mensal de, aí a contar de tanto a tanto. Então, é como se fosse um aluguel mensal, como eu não tenho o período todo, porque a posse ainda continua até a sua efetiva reintegração, então vai ser o valor correspondente a 12 meses, porque o 292, nos seus parágrafos, fala quando eu tenho prestações de trato sucessivo, eu vou colocar o valor correspondente a 12 meses, a soma de 12 meses, tá? Para cálculos valor de cálculo, valor da causa. Dr. Hermes coloca aqui. Você é proprietário de um terreno, cede o incomodato para um senhor fazer uma horta e cuidar, manter limpo. A cada 6 meses você vai lá visitar o terreno e ver que está tudo em ordem. Em um determinado dia você constata que o terreno foi invadido por uma terceira pessoa. O que fazer nesse caso como advogado, como proprietário? Uma excelente colocação, Dr. Emerson, porque isso aqui me permite explicar a vocês o desdobramento da posse. Quando eu faço um comodato para alguém, não significa que eu não tenha posse. Tá? Pelo contrário, o Código Civil ele trabalha com a ideia de desdobramento da posse quando eu tenho o título jurídico. Por exemplo, na locação eu tenho um desdobramento da posse, no comodato eu tenho um desdobramento da posse, onde o comodante fica com a posse indireta do bem e o comodatário fica com a posse direta do bem. Mesmo assim, eu tenho a posse do bem. Então, como possuidor indireto, eu posso me valer das proteções possessórias que existem no Código de Processo Civil. Então, eu posso fazer, sim, uma ação possessória contra terceiro, tá? Fazia a reivindicatória aqui, eu não faria, tá, doutor Emerson? Por quê? As dificuldades de eliminar a possessória, ela é mais simplificada para eu fazer essa situação, tá? Eu poderia, sim, fazer a ação possessória, não teria problemas nenhum. E a reivindicatória, ela teria a possibilidade pautada no seu direito de propriedade. Mas aí nós teríamos o problema dos requisitos, do juiz não deferir a tutela antecipatória, isso poderia complicar aí a sua vida como advogado perante o seu cliente. A Maria colocou que é interessante despachar com o juiz, no caso de liminar, com certeza. Quando eu tenho um pedido de tutela de urgência em geral, ou um pedido de liminar em possessória, o despacho com o juiz é essencial. Eu preciso chamar a atenção dele para as nuances do caso, para a importância do seu caso concreto, tá? O papel é muito frio. Então, eu preciso disso para ter mais sucesso nas minhas liminares em ações possessórias. A Tânia pergunta aqui na questão do comodato verbal, como é que tem sido aceita a reintegração de posse? Ô, Tânia, a questão de aceitação, ela é, primeiro, é subjetiva, vai depender muito do julgador de primeiro grau, né, porque isso vai até lá em cima. O que a gente sugere? Ela é possível? O comodato verbal é possível? É possível. Então, o que você poderia fazer? Mesmo que eu tenha um contrato verbal, eu notifico por escrito aquela parte, e aí, com confirmação de recebimento pessoal, de mão própria, tá? Eu tenho, pelos correios, eu tenho como notificar a chamada notificação em mão própria, que somente poderá receber aquela notificação a pessoa que está nominada no aviso de recebimento, tá? Ou eu faria por cartório. E essa notificação, ela materializaria a minha prática de comodato, e se a pessoa não devolve no prazo de 30 dias fixado, assim o esbulho você teria perfeitamente o caminho aí pela frente de trabalhar. Obviamente que uma justificação prévia ajudaria muito também aqui com o oitiva de testemunhas, tá? O Brito aqui pergunta no nosso canal do Telegram. Brito, eu vou tentar colocar o canal para vocês aqui. No Offers, a gente tem aqui, eu vou colocar disponível para vocês conseguirem verificar, tá?
Vamos ver o que mais aqui, se eu tenho. O Joel pergunta: uns herdeiros abriram uma loja com um sócio, sem permissão dos outros herdeiros. Caberia reintegração de posse em face do sócio? Deixa eu entender aqui a sua pergunta, tá, Joel? Para a gente contextualizar. Ele abriu uma loja com um sócio. Mas qual seria esse contexto, Joel, para eu entender melhor aqui? Porque, assim, ele abriu uma loja no terreno que é de propriedade do espólio do falecido, que compõe o Monte Moro, é isso mesmo? Seria nesse sentido? Se for nesse sentido, então, por exemplo, né, eu teria aqui uma composse, porque, pelo princípio Saicine, com a morte, transmite-se a posse e a propriedades a todos os herdeiros que compõem ali, né, o acervo hereditário. Então, se ele abre um estabelecimento ali naquele imóvel, em detrimento dos demais, essa situação aí poderia caracterizar como uma posse indevida, exclusiva, tá? E daí, nesse caso, você poderia tentar fazer. Mas o que é mais efetivo aqui é você pedir a fixação de indenização pela fruição indevida. Isso surte um efeito fantástico, porque aquele herdeiro que, em tese, está fruindo lucros daquela posse exclusiva, ele vai ter que pagar agora, né, os frutos decorrentes disso. Então, provavelmente, ele vai conseguir, né, ter consciência de um acordo nesse sentido. Aqui o Manuel pergunta: é interessante vincular diferentes valores no êxito da liminar em despacho com o juiz? Advocatício previamente? Manuel, você pergunta aqui no caso de vincular valores de honorários com o seu cliente. A pactuação com o seu cliente, né, embora nós tenhamos uma tabela da OAB, ela pode ter uma série de diversificações, né, ser condicionada ao sucesso na causa, a resolução mais rápida da lide, tem uma série de fatores que poderia ser trabalhado aqui, né? Então, teria essa possibilidade, sim. A Maria pergunta: no caso do terreno da horta, né, que a pessoa está construindo, discute-se a posse baseada no direito de propriedade? Deixa eu só voltar na pergunta da horta ali, que é muita coisa. Deixa eu só voltar, a gente já... incomodado. Não, Maria. Nesse caso aqui, a pessoa não perdeu a posse. Ela tem, se é um comodato, ela tem a posse indireta do bem. A posse indireta também permite a tutela possessória, tá? É possível, sim. A Viviane pergunta: um dos herdeiros deixa a mãe de uma de suas filhas morar em um dos imóveis, de boa fé, porém foi verbalmente. Se passaram 12 anos e a pessoa não quer desocupar o imóvel, o que fazer? Primeira coisa, notificar. Né? Se eu não tenho nenhuma prova escrita verbal, é notificar para desocupar. E aí eu vou ter que correr atrás de testemunhas para, em minha instrução processual, ficar mais rica, de que houve, sim, um empréstimo, porque eu deixar alguém morar no imóvel lá é um comodato. Para que eu inviabilize a tese de uso capião como defesa aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que provar que há um comodato, tá? Para evitar a tese de uso capião como defesa. Então, eu notifico para desocupar e aí ingresso com ação possessória, né? Porque o herdeiro, ele recebe, percebam, tá? Pelo princípio da Saicine, ele recebe a propriedade e a posse com o óbito do titular do imóvel, tá? A Aline coloca aqui: se a pessoa não é notificada. Por isso que eu falei da importância da gente trabalhar com a notificação via cartório extrajudicial, porque se a pessoa se recusa a receber a notificação, né, nesse caso concreto, o cartório vai proceder à certificação. E mais, o cartório tem um meio de notificação editalícia, tem uma outra forma.
Então, ele vai tentar esgotar a possibilidade de notificação, não só numa oportunidade pessoal, e não sendo possível, é viável a notificação via edital, tá? Então, aí eu teria pelo menos uma prova escrita dessas tentativas de notificação. O Luiz pergunta se essa liminar é caracterizada como uma tutela de evidência. Luiz, não, a doutrina classifica essa liminar como uma tutela antecipatória. Assim como a tutela antecipada lá do procedimento geral, só que com os requisitos e a roupagem do 561. Eu demonstrando a implementação dos requisitos do 561, seria ali uma tutela antecipatória. O Emerson agradece aqui pela nossa aula. Emerson, muito obrigado por ter participado da nossa palestra ali da OAB de Santana. Eles vão disponibilizar essa gravação depois para a gente compartilhar com vocês. A Magna coloca aqui a questão da compartilhação da notificação. Magna, eu fiquei de compartilhar e está anotado aqui no meu Trello, que é o Trello eu utilizo para fazer a gestão das aulas de vocês. Infelizmente, assim, eu tenho uma demanda muito grande e tem que produzir as aulas semanais para vocês, os modelos, produzir conteúdo. Então, eu vou disponibilizar assim, só me faltou esse tempo, mas eu tô com esse registro aqui, não vou falhar não, tá? Muito obrigado por participar, viu, Tânia? Muito obrigado, Magna. O Luiz pergunta se a invasão for com o emprego da violência, vai mudar alguma coisa desde as diligências iniciais? Luiz, não vai mudar muita coisa não, tá, Luiz? A questão é que é sua argumentação mesmo, como foi a violência, ela é mais evidente, né? Inclusive para efeitos de eu exigir que o juiz faça as diligências para identificar a pessoa que está praticando o esbulho ou turbação. Tá? Eu preciso ter essa noção para trabalhar com o meu cliente com relação ao esforço, né? Isso é importante, para trabalhar com a noção de ano e dia, para conceituar ou não, mas para a confecção da peça eu não tenho muita dificuldade, não preciso saber disso. Eu só preciso para que eu não utilize o procedimento, por exemplo, especial, no lugar do procedimento comum, quando eu já passou o prazo de ano e dia ali do ato de violência. A Alba pergunta se é possível assistir a aula novamente. É possível sim. Amanhã cedo vai estar junto com o modelo para vocês e o link da aula também. Muito obrigado, Viviane, por participar. O Manuel pergunta se a recusa feita pelos Correios pode certificar nos autos, é dado como ciente da recusa. Se o Correio colocar recusou o recebimento, isso é um elemento muito importante, Manuel. Supriria a necessidade do cartório, que a pessoa que está na casa se recusou a receber. Realmente já supre sim, para você não ter um gasto adicional com a notificação via cartório. A Maria pergunta aqui, a usucapião como defesa. Ela teria a natureza dúplice. Preciso entrar com a usucapião? Nesse caso da possessória aqui, a usucapião como defesa, Maria, ela não vai reconhecer o domínio. Lembram que eu falei para vocês que eu não posso buscar ações para reconhecer o domínio? Então, a usucapião como defesa é pautada no domínio, mas ela não vai dar o título de proprietário, nesse caso concreto aqui, salvo algumas exceções, tá? Então, como regra geral, não vai dar, ela vai dar apenas a improcedência do pedido possessório, e aí o caráter dúplice vai ser o quê? Me manter na posse daquele imóvel, tá? E eu teria que entrar com a ação de usucapião. Até porque eu tenho que analisar aqui, e não cabe reconvenção na ação possessória, porque nem sempre a pessoa que entra com a ação possessória é a proprietária. Então, percebam isso, né? Também tem esse outro lado. Então, vou ter que entrar necessariamente com a ação possessória. E mais, a possessória não permite a chamada dos confinantes. E a usucapião exige isso para a sua conformação procedimental, tá? A Aline queria um exemplo de posse violenta, né? Só um minutinho, Aline. Um exemplo de posse violenta, Aline. Vamos supor ali que eu tenho, né? Vou pegar o caso da horta. Eu planto uma horta semanalmente ali, né? E ao chegar naquele lote para plantar a minha horta, eu sou violentamente, pensa no sentido literal, impedido de ingressar na posse do imóvel. A pessoa me empurra, né? Olha, me aponta uma arma, fala, você não vai entrar que essa posse agora vai ser minha.
Isso é um exemplo de posse violenta, tá? Entendeu? Eu agradeço aqui todos, né? O José Soares pergunta se eu posso disponibilizar o material da palestra da OAB e a relação dos livros que comentou. Eu vou disponibilizar para vocês também, tá, José? O pessoal da OAB de São Paulo ficou de compartilhar, não sei se todos receberam, mas eu posso compartilhar no canal do Telegram com vocês também, tá bom? Eu vou encerrando por aqui, já temos quase 2 horas de aula, eu agradeço muito. Eu só vou pedir para vocês amanhã no meu Instagram manifestar, se querem, que na semana que vem a gente continue com a tutela possessória, e aí eu trago aqui na próxima aula, por exemplo, a Magda perguntou para trabalhar, acho que foi a Magda mesmo que pediu para trabalhar, com a possessória fundamentada na servidão de passagem. Esse é um assunto muito interessante. Ela não, do ponto de vista prático, não muda tanto a inicial, mas eu preciso entender um pouco de servidão. Então, a gente poderia trazer, eu vou colocar algumas hipóteses ali de inicial, a manutenção de posse, ou interdito proibitório, ou a própria reintegração de posse, fundamentada, por exemplo, na servidão de passagem. Eu vou colocar essa enquete para vocês lá no nosso Instagram, e a gente aí decide como continuar essa aula, tá? Eu agradeço muito, peço para vocês compartilharem, façam um print da nossa aula, compartilhem nossa aula no Instagram, e deixo aqui um convite final com vocês. Na quinta-feira, teremos uma super live com o Dr. Leandro Provenzano. Vamos falar sobre as dificuldades, os desafios e as soluções da advocacia, tanto na área pública quanto na área privada. Vou trazer minha experiência como defensor público, o Dr. Leandro trazer sua experiência como advogado. Tudo isso para ajudar vocês a decidir se fica na advocacia privada, como superá-la, como vencer essa advocacia. E também quem quer seguir o caminho do concurso público, seja na advocacia perante as procuradorias, advocacia públicas, ou na própria defensoria pública. Vai ser uma live super legal, lá diretamente do Instagram nosso. Fica o convite para vocês. Amanhã a gente vai compartilhar de novo, tá? E um grande abraço, uma excelente semana a todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.